Eu andei sumida, e quem me acompanha nos stories, enfim, né? Eu andei meio sumida, porque a gripe me pegou, fiquei mal mesmo, fiquei aí uns bons dias derrubada, sem voz, ainda tô meio estranha aqui, mas tô indo, né? Tô vendo que tem gente nova por aqui, né? Então, eu quero que vocês fiquem super à vontade para conversar, escrever coisas, enfim, porque a gente está criando uma comunidade, as pessoas têm se encontrado aqui toda quinta-feira, às 8h30 da noite, eu faço toda quinta-feira, né? Há uns 3 meses, mais ou menos. Ó, fevereiro, março, abril, maio, 4 meses, estamos indo para o quinto mês, né? Só faltei uma quinta-feira, que foi o casamento da minha sobrinha. O resto, eu estou aqui. Então, vocês são todos muito bem-vindos, tá? Então, como o propósito aqui é falar sobre ansiedade, então as pessoas têm um objetivo em comum, e a troca é sempre muito rica, né? O grupo fortalece a comunicação, a troca, enfim, o grupo é sempre uma comunidade de apoio muito interessante. Ah, Vivi, você não sabe por quanto tempo você vai aguentar ficar aqui, né? Então, vamos lá. Então, eu sempre falo, né, para vocês mandarem os coraçõezinhos aí, porque o Instagram gosta desses corações, porque eles medem, né? É uma métrica deles, então eles veem que as pessoas gostam, e aí eles dão uma visibilidade maior. E eu vou pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar a live, chamar as pessoas, né? Porque tudo aquilo que eu falo aqui, né, interessa para muitas pessoas. Muitas pessoas podem se beneficiar. E a ideia é essa, né? Que a gente possa ajudar mais pessoas. Oi, Kleber, tudo bem? Tainara. Então, que a gente possa ajudar muitas pessoas, né? E hoje, gente, a ansiedade, ela afeta praticamente 90% das pessoas, tá? Então, essa é uma questão recorrente. Depressão é uma doença que, segundo as pesquisas, daqui a alguns anos, mais 2, 3, 5 anos, vai ser a maior causa de afastamento do trabalho, tá? Meu foco aqui não é depressão. Oi, Nicole. Tudo bem, Nicole? Meu foco aqui não é depressão, é ansiedade. Eventualmente a gente pode falar, mas eu tenho focado muito em ansiedade, porque ansiedade é alguma coisa que, assim, a gente consegue ajudar, né? Sem ter que fazer um aprofundamento, né? Entrar em questões psicológicas muito profundas, histórias de vida e tudo mais, que não dá nesse contexto, né? Aí tem que ser dentro de um contexto de psicoterapia. Então, muita gente sofre com ansiedade porque não sabe como lidar com os sintomas que a ansiedade causa. E aí aparecem, né, as doenças que a gente chama de doenças comórbidas. O que é doença comórbida? Aquela doença que vem junto, que acaba acompanhando, que é consequência, né? Então, obesidade é uma coisa muito comum, gastrite, né? Estou falando aí de as doenças clínicas, enxaqueca, né? Tudo isso tem muito a ver com ansiedade. Oi, Carla. Rosana. E aí vem as outras questões, né? Preocupação excessiva, né? Dificuldade de lidar com frustração. As pessoas mais ansiosas têm muita dificuldade de lidar com frustração, dificuldade de lidar com o tempo do outro. Para a gente que tem um perfil mais ansioso, todo mundo anda em câmera lenta, né? Ninguém acompanha o ritmo da gente, está todo mundo muito de boa, né? Quando eu falo a gente, é porque eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, sofri muito com isso, pus um pezinho na síndrome do pânico, né? E quando eu vivi isso, eu disse, nunca mais eu quero passar por isso. E aí fui estudar, fui me especializar, enfim, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor, né? Controlo muito mais. Eu sempre digo que é uma coisa que a gente vai gerenciar para o resto da vida, porque a ansiedade é fisiológica, está lá na live do YouTube, né? Não vou entrar nisso, porque tem muita gente aqui que tem me acompanhado,
Eu já falei muito disso, então, quem não... Oi, Fábio, tudo bem? Quem não viu essa live, assiste lá, tá? Porque é uma maneira de vocês entenderem essa questão do funcionamento da ansiedade. E aí, tudo isso, né, todos esses aspectos impactam muito na vida das pessoas. E aí essas pessoas passam a ter problemas na vida familiar, na vida profissional, nos relacionamentos sociais. E aí, assim, a minha proposta, a minha pretensão aqui é de ensinar de uma maneira simples, tá? Formas de controle da ansiedade, para que as pessoas continuem proativas, porém mais calmas, para desfrutarem a vida de uma maneira mais tranquila, tá bom? E aí, hoje, eu resolvi falar sobre gratidão e ansiedade, né? E aí, assim, né? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas a gente vai chegar lá, tá? Então, eu quero começar dizendo um pouquinho que a gratidão é uma das maneiras mais rápidas e poderosas para aumentar o nível das emoções positivas, tá? Existem muitos estudos nesse sentido, isso já é comprovado, né, cientificamente, através dessas pesquisas. Então, o exercício da gratidão melhora muito o nível das emoções positivas. A gratidão, ela alimenta as relações, inibe o estresse e melhora o bem-estar. Só que a gente aprende o conceito de gratidão só sobre o prisma ético, né? Moral, como uma forma educada de ser e se comportar, né? Nós não aprendemos o sentido emocional da gratidão. Uma coisa que vocês já devem ter ouvido muito, né? Quando as pessoas fazem trabalho voluntário, elas dizem, né, que elas se sentem muito gratas, muito felizes, né, com o que elas recebem. Então, elas estão lá para se doar, para fazer o bem para alguém, mas a grande maioria das pessoas que faz trabalho voluntário fala isso, né, que elas recebem muito mais. Alguém aqui tem alguma experiência desse tipo para compartilhar com a gente? Enfim, né, que essa sensação de você viver a gratidão, né? Então, a gente normalmente vive a questão da gratidão muito mais no contexto de agradecer alguma coisa, né, que alguém fez por nós. Então, obrigado, né? Aquela coisa grata. Por quê? Porque alguém fez alguma gentileza para você e você aprendeu que é educado você agradecer, né? Então, normalmente, a gente entende a gratidão nesse formato. E aí, quando nós agradecemos, bom, vou mudar aqui um pouquinho, né, o que eu ia falar, vou mudar o enfoque. Quando nós vivemos algumas situações difíceis, muitas vezes nós entramos aí em sofrimento, em dificuldades, né? Pode ser saúde, financeiro, pessoal, casamento, enfim. N situações que a gente passa e que trazem muito sofrimento para a gente. E naquele momento, a gente não entende o propósito, né, daquela situação na nossa vida. E a gente só foca no sofrimento. Aquela situação nos parece injusta, muito sofrida, né? E nós não percebemos que isso, de alguma maneira, pode vir a contribuir, né, com a nossa vida. A gente só vai perceber isso lá na frente.
quando você olha para trás e você vê que, na realidade, muito do que nós vivemos, né, nos transformou em quem nós somos hoje, né? Então, muito do sofrimento vivido fez com que você desenvolvesse estratégias, com que você desenvolvesse condições internas de resiliência, né? Competências, que talvez você não as tivesse se você não tivesse passado por aquelas situações, né? Eu já passei por coisas assim que eu brinco com isso, né? Que se a gente recebesse lá o script do que a gente ia passar quando a gente nascesse, né? Você ia dizer, não, né? Vou pular fora porque não vai rolar, né? Não vou conseguir. Mas a gente passa, né? E a gente supera. Então, tudo isso acaba tendo um propósito na vida da gente. Mas aí, a minha ideia, né, de falar sobre ansiedade com vocês é mostrar para vocês que existe, além da questão emocional, porque quando a gente pensa em ansiedade, a gente foca só na questão emocional, né? E aí vem um monte de coisas assim do tipo, é difícil, é complicado, eu não consigo, né? É mais forte do que eu sofro muito, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é o aspecto neurocientífico disso, né? Falar um pouco mais dessa parte mais, vamos dizer assim, né? Nós temos uma estrutura aqui dentro, o cérebro da gente, né? Que é uma máquina. E a gente precisa aprender a operar essa máquina, né? A gente precisa aprender a trabalhar com essa máquina, né? Então, nós temos no cérebro uma estrutura chamada de formação reticular, tá? A formação reticular, ela é responsável pela capacidade que o nosso cérebro tem de filtrar as informações de forma seletiva. Estão me acompanhando? Manda aí os coraçõezinhos. Então, aqui dentro, tá? Nós temos uma estrutura no meio de tantas outras, mas hoje a gente vai falar dessa, que se chama formação reticular. E essa estrutura cerebral, ela tem o objetivo, né, selecionar as informações que são importantes para nós, aquilo que nos interessa. E essa estrutura também permite que a gente se desligue daquilo que não é o mais interessante para a gente, né? Eu sempre digo que grande parte do nosso cérebro é inconsciente. O que é o inconsciente? Está automatizado. Então, aquilo que não nos interessa no momento fica lá naquele outro ambiente cerebral, né? Está lá no nosso inconsciente. Então, por exemplo, para vocês entenderem isso que eu estou falando. Por exemplo, você vai trocar de carro. Você quer um carro novo. E você pensou lá num modelo X. De repente, você começa a encontrar esse carro em tudo quanto é lugar que você vai. Você sai na rua, você vê, né? Teu cérebro te mostra o carro que você quer comprar. Estão me acompanhando? Faz sentido isso para vocês? Está fazendo sentido isso para vocês? Manda aí os coraçõezinhos, diz para mim que vocês estão entendendo, tá? Então, vocês já estão entendendo. Por exemplo, a mulher quando engravida, ou quando quer engravidar, né? Ela vê um monte de mulher grávida. A atenção dela fica focada nisso. Então, vocês já passaram por alguma situação assim, alguma experiência desse tipo? Vocês conseguem identificar isso na vida de vocês? Vocês conseguem perceber como vocês focam a atenção em algumas coisas? Que nem nome de ex. Olha aí, ó, que nem nome de ex, é verdade. Ó, as pessoas são criativas, né? Aparece um monte de coisa aqui. Então, isso significa o quê? Que a sua formação reticular, ela fica ativada
para esses estímulos, né? Aquilo que tem sentido para você. Então, ela foca a atenção naquilo, ela foca a sua atenção naquilo e desliga aquilo que ela entende que não é importante para você. Então, o que é importante a gente entender? Que o nosso cérebro filtra a nossa realidade. Vivian, eu salvo todas as lives, tá? Ela fica lá no YouTube depois. Às vezes eu não consigo salvar imediatamente aqui no Insta, não sei por quê, mas fica sempre, uma hora ela vai lá para o YouTube, tá? Normalmente a gente não demora muito. Então, voltando, tá? Vamos pensar. Nosso cérebro é uma máquina que filtra a realidade de acordo com o nosso interesse. Estão me acompanhando? Tá? Então, a tal da formação reticular filtra aquilo que é importante, que entende que é importante para você. Então, se você tem o hábito de reclamar, de se queixar, de focar a sua memória nas coisas negativas que te aconteceram, né? Lembranças passadas ruins, tá? Teu cérebro vai entender, essa formação reticular, ela vai entender que aquilo é muito importante para você. Gente, presta atenção numa coisa, olha. Vocês já passaram por inúmeras situações na vida, tá? Tem muita coisa que ficou esquecida, que você não lembra. Mas, muitas vezes, a gente lembra de coisas ruins que nos aconteceram. Vamos ver se vocês concordam comigo, tá? Por que a gente lembra das coisas ruins que nos aconteceram? Porque a gente fica ruminando, relembrando, revivendo. Cada vez que você revive uma emoção, uma situação passada, você se emociona novamente, você sofre de novo. Então vamos lá, olha que coisa mais ilógica, né? Aquela história já ficou lá atrás, está lá no seu passado, já passou, você já sofreu o que você tinha que sofrer com aquilo, tá? Mas aí você fica lembrando, você reconta essa história, você rememora essa história, você relembra dos detalhes, por isso que ela não vai embora. E você sofre de novo. Tá? Então, é a sua atenção que está focada aí. Rancor, isso, exatamente. Então, se você sente medo, por exemplo, a maior parte do tempo, o seu cérebro entende que isso é importante para você. Tá? Hoje, por exemplo, eu atendi. Oi, Silene, tudo bem? Tamara, boa noite. Hoje eu atendi uma paciente, olha que interessante. Ela tem medo de andar de avião e ela está trabalhando esse medo comigo, tá? Ela mora no Rio de Janeiro e olha que legal, ela vem do Rio de Janeiro de avião, né? Para fazer a sessão aqui. A gente podia fazer online, mas ela prefere vir. Então, assim, ela já está no processo de enfrentamento do medo, tá? E aí, hoje ela estava me contando uma coisa que eu achei muito interessante dividir com vocês. Né? Eu já tinha pensado nesse tema para a live. Olha que interessante. Ela estava dizendo assim, que quando ela está no avião, ela fica prestando atenção na comissária, né, na aeromoça lá servindo, então ela fica assim, poxa, ela está servindo água, suco, vinho, uísque, sei lá, e ela está assim, nossa, ela pôs bastante bebida no copo. Ah, então é sinal de que o avião está estável, né? Não vai ter turbulência. Olha a cabeça dela, né? Porque se isso aqui fosse lançar, ela não ia encher o copo. Enquanto as outras pessoas estão pensando no que é que vão escolher para beber, ela está focada naquilo que estimula o medo dela. Vocês entendem? Faz sentido isso para vocês? Como a gente canaliza a atenção para algumas coisas
que alimentam o medo da gente. Então, vocês estão entendendo que existe uma questão aí que não é só simplesmente emocional, né? A gente, quando vai entendendo que existe uma questão aí neurocientífica, enfim, a gente começa a ver que a gente pode interferir e melhorar o processo, tá? Então, quando você tem o hábito de reclamar, de enfatizar as suas inseguranças, as suas dificuldades. Ah, é muito difícil, eu tento, mas eu não consigo. Para mim é complicado. Eu me esforço, mas daqui a pouco eu estou me sentindo mal, né? O seu foco é direcionado para todas essas coisas ruins. E as coisas boas são consideradas pouco importantes pelo seu cérebro. Então, você dificilmente lembra do que te aconteceu de bom. Você está focando a sua atenção no que é ruim. Estão me acompanhando, gente? Tá dando para entender aí o que eu estou falando? Tá fazendo sentido para vocês? Manda aí os coraçõezinhos, escreve, me conta se vocês estão comigo aqui. Dá para entender tudo isso? Vocês percebem o tamanho, a importância disso, tá? Porque quando vocês vão entendendo isso, vocês começam a perceber que isso é muito sério e que faz toda a diferença na vida da gente, na qualidade de vida que a gente tem. A gente cria muitas dos nossos sofrimentos. E quando a gente começa a ter mais consciência dessas questões, nós começamos a perceber que nós somos muito mais capazes de lidar com isso do que a gente pensava. Vocês concordam com isso? Vocês se sentem mais capacitadas à medida que vocês vão entendendo esse processo? Vocês sentem que vocês têm mais capacidade para gerenciar a ansiedade de vocês? Vocês começam a acreditar mais nisso? Bom, então voltando, né? Quanto mais a gente se queixa, quanto mais a gente se acostuma a enfatizar o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa baixa estima, né? O nosso excesso de preocupação e etc. Então, a gente vai criando redes neurais. O que são essas redes neurais? São caminhos cerebrais que você constrói a partir das suas atitudes diárias, a partir daquilo que você pensa. Hoje a gente sabe, né, que o cérebro tem a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade cerebral, né, que a gente tem de mudança, de transformação, de criar novas memórias, de se modificar, né? Antigamente, a gente não tinha compreensão disso. Nós somos seres em desenvolvimento, somos seres em transformações, em constante transformação, tá? Então, isso, né, é muito importante a gente entender. Então, quando você pensa demais sobre essas coisas, você está construindo caminhos neurais, né, que essas redes neurais que enfatizam esse aspecto em você, né? Enfatiza seu medo, as suas dificuldades. Você ativa essas redes neurais. E aí, elas vão aumentando, né? Vão formando novos caminhos neurais, nesse sentido. E aí, quem que a gente está alimentando? Né? O nosso macaco. Lembra quem me acompanha? Eu faço, né, essa analogia da ansiedade com o macaco, porque a ansiedade é uma reação instintiva, primitiva, fisiológica, está localizada na parte cerebral mais antiga que a gente tem. Quem não assistiu a live, vai lá no YouTube e assiste, né? E tem a live do macaco que eu fiz, que eu falo que a gente pode associar o travou, tem gente que está dizendo que o sinal está horrível. Nossa, muita gente está falando que o sinal está horrível, está ruim.
Será que é aqui? Agora voltou. Tá voltando? Tá melhor, gente? Tá aparecendo pausado? Então deve ser o meu aqui, né? Melhorou? Tá. Então, vamos rezar aí para a Santa Internet não deixar a gente na mão aqui, né? Que bom. Então, se voltou para vocês, devia ser aqui, né? Bom, então, quando a gente vê lá, quem não assistiu, assiste, tá? A live do macaco, assiste a live de gerenciamento de ansiedade, tá lá no canal do YouTube. Para a gente não ficar alimentando o nosso macaco, tá bom? E aí, de tanta gente reclamar, né, daquilo que a gente sofre, das nossas dificuldades e tudo mais, aparecem os sintomas do estresse no nosso corpo, né? A, a, a tal da química do mal-estar, né? A gente passa a reter mais cortisol, né? Cortisol é o hormônio do estresse, que é um hormônio necessário para a nossa sobrevivência, a gente precisa dele em situações de risco real, né? A famosa resposta de luta ou fuga. Sei lá, por exemplo, você está para atravessar uma rua, né? Você fica ali naquela indecisão, se você vai ou não vai e tudo mais, é, você precisa, né, do hormônio do cortisol para poder tomar uma decisão. Oi, Su. Gente, eu vou cumprimentar a Su aqui, porque essa semana não te atendi, né? Que eu tava péssima, Su. Desculpa. Bom, mas quando você produz cortisol em excesso, isso vai baixar a tua imunidade, né? Você vai passar a ter aqueles sintomas ruins de novo. Aí, tá, a internet está oscilando hoje, né, gente? Que saco. Bom, mas vamos tentando, tá? Vamos tentando aqui. Então, com excesso de cortisol, a gente produz aqueles sintomas desagradáveis, né? Então, isso é mais uma maneira de você entender que você é responsável pela manutenção do seu estado ansioso e que você precisa tomar uma decisão para mudar isso na sua vida, tá? Então, da mesma maneira que você cria redes neurais do mal, vamos dizer assim, né, para ficar mais claro, você precisa exercitar o caminho contrário e criar redes neurais do bem, né? Trabalhar de forma positiva para você, né? Construir estratégias para que você tenha mais sensações boas, né? Isso vai aumentar a tua autoconfiança, você vai se preocupar menos com as coisas, você vai se sentir menos insegura, tá certo? Só que para construir redes neurais do bem, você precisa se dedicar, você precisa treinar a sua paciência, né? Se esforçar para colocar em prática o que eu tenho ensinado para vocês, né? Vocês estão aí firmes, né, fazendo a lição de casa? Então, eu vou dar uma dica para vocês, né? Como é que a gente pode. Porque também, assim, a gente não pode pensar que a gente vai sair se transformando num ser de luz do dia para a noite, né? Ah, vamos nos tornar pessoas extremamente calmas, tranquilas, né? Mas a gente vai de passinho em passinho, né? O programa dos Alcoólicos Anônimos é referência no mundo, né? Então, eu não bebo pelos próximos 20 minutos, eu não bebo pela próxima meia hora e para o resto da vida eu não bebo hoje, certo? Então, assim, metas curtas, metas possíveis de serem alcançadas, porque quando a gente alcança a meta, a gente se sente feliz. Então, por exemplo, quando você estiver conversando com alguém e você perceber que você está reclamando muito, que se você está se queixando muito, ah, e o tempo está ruim,
né? Ah, essa semana eu fiquei gripada, foi um saco, tive que faltar no consultório, não pude atender todo mundo que eu queria, né? Essa crise política que não melhora, né? Que não facilita a vida da gente. Meus filhos estão me dando um monte de trabalho. Então, quando você percebe que você, nessa vibe de estar reclamando sem parar, lembra de tudo que eu falei, tá? Começa a trazer, a pensar no lado positivo de tudo isso, tá? Sempre existem coisas boas acontecendo na sua vida, né? Então, sei lá, eu fiquei doente em casa, né? Mas eu pude dormir numa segunda-feira à tarde, por exemplo, que eu não faço nunca, né? De repente eu tomei um chá quente, gripada, sei lá o quê, mas podia assistir uma TV, tomar um chá de tarde. Então, assim, é olhar para o aspecto positivo de cada situação e agradecer por isso, né? Que bom, né? Que eu estou aqui, que eu estou na minha casa, que eu posso ficar aqui, né? Que bom que eu estou conversando com alguém, que a gente está aqui, né? Todo mundo, acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje sofrem com ansiedade, mas que bom que a gente tirou essa 1 hora para estar aqui conversando, trocando experiências, né? Compartilhando, aprendendo, né? Ser grata é isso, né? É trazer essa emoção para perto. E aí a gente está criando essas redes neurais do bem, que trazem boas emoções. Ó, a Viviane está dizendo que é isso que ela faz hoje em dia. Sim, e quando a gente entende o sentido neurofisiológico, inclusive, né, que tem nisso, vai ficando mais lógico, mais fácil da gente fazer, e a gente vai querendo fazer mais, porque isso nos traz bem-estar. Então, não só você transmite isso para o outro, né? Como você recebe. Isso é muito importante, porque a gratidão é perceber que você recebe quando você é grato, porque muda teu humor. Eu não sei se estava todo mundo aqui, né? Mas teve a tal da live do macaco, quem estava aqui sabe, eu estava péssima naquele dia. Eu não queria fazer a live. Eu falei para a Vicky que eu não tinha a menor condição de fazer a live. Eu estava muito mal. E ela falou para mim: não, você vai fazer a live. Você vai fazer, você vai enfrentar, você vai encarar, você vai fazer a live. E eu fiz. E, gente, assim, eu agradeci depois a vocês. Eu fiquei imensamente grata de ter feito aquela live, porque mudou o meu humor. E isso mesmo, Viviane, eu me diverti muito, eu dei muita risada, porque eu fui pondo a minha emoção para fora, né? E eu fui falando para vocês, e aí até dei o nome do meu macaco, né? Que meu macaco chamou Tacílio, e aí eu me diverti muito, né? De verdade, o meu humor mudou. Eu saí da live alegre. Então, o problema existia, o problema não desapareceu, tá? Ele continuou, eu continuei sofrendo com esse problema, só que o meu estado de humor mudou completamente. Então, é, foi por conta disso, todo mundo riu, né? Foi por conta disso, né, que eu pude ter aquela experiência deliciosa com vocês. Então, é nesse sentido que a gente fala da gratidão, né? Naquele momento, eu estou aqui toda quinta-feira, eu me disponibilizo para vocês, tudo mais, mas naquele momento, vocês foram extremamente ricos para mim, né? Porque vocês me permitiram isso. Você achou massa, Cléder? Mas e olha, vou falar, viu? Surgiu na hora, é que eu estava brava pra caramba. Então, só da gente se tornar consciente, a gente já começa a formar
novas, mandar, né? Enviar novas informações para o cérebro que vão contribuir para a construção dessas redes neuronais do bem. Então, a gente tem que entrar em contato com as coisas boas que ocorrem na nossa vida todos os dias, agradecer por elas, porque quando você agradece por elas, você transmite essa informação para o cérebro. Lembra lá, né, da formação reticular que eu comecei a falar no início da live? Seu cérebro começa a focar mais nos aspectos positivos, você começa a valorizar mais naturalmente, isso vai melhorando o seu humor, você vai ficando mais bem disposta, menos ansiosa. Gratidão também é treino, tá? A gente precisa aprender para que serve a gratidão. É uma troca. Então, vou dar uma dica para vocês, tá? Todo dia, no final do dia, para antes de dormir, pensa em pelo menos 3 coisas que te aconteceram de bom, que você pode agradecer. Pode ser o cafezinho que você tomou na esquina, o banho quente, né? Uma mensagem que você recebeu de repente, né? Daquela mensagem que você estava esperando. Qualquer coisa. Agradece, tá? Porque você vai focar sua atenção naquilo, teu cérebro vai registrar, lembra a formação reticular, lembra da questão da construção das redes neurais, tá? Teu cérebro vai focar atenção naquilo. E no dia seguinte, deixa esse caderninho do lado da sua cama, e no dia seguinte, aí, almocinho com vovô. Isso aí, olha, uma coisa para agradecer, o almocinho com vovô. Então, deixa isso, né? Um caderninho ali do lado da sua cama, e no dia seguinte, quando você acordar, né? Eu não sei se você faz uma oração matinal ou não sei, né? Cada um tem uma fé, cada um acredita numa coisa, cada um começa o dia de uma maneira, né? Então, leia o que você escreveu ontem, porque teu cérebro vai te inundar de bons sentimentos, você vai produzir hormônios de bem-estar e você vai se tornar mais confiante, você vai começar o dia de uma forma mais positiva, mais otimista, tá? Então, gente, agora eu vou abrir aqui para vocês se colocarem, fazerem as perguntas que vocês quiserem, para a gente conversar. Ficou claro, né, qual é a relação? Oi, Luci. Ficou claro para vocês qual é a relação da gratidão com a ansiedade? Deu para vocês entenderem? Vamos lá, agora quero saber de vocês. Tem alguma pergunta aí, Vicky? Não, hoje não tem pergunta. Então, estou aqui disponível para vocês, né? Para a gente conversar, se vocês tiverem. Ó, a Rosana está dizendo que aos pouquinhos, a cada dia, está subindo um degrau para vencer essa depressão, essa ansiedade. Que bom, Rosana, fico contente, né? Outro dia eu vi aí que você tem uma filha linda e com certeza isso é, né, um motivador aí para você. É aquilo que eu falo, tá, gente? O meu foco aqui é a ansiedade, a depressão é uma coisa, às vezes, assim, mais difícil, né? Da gente trabalhar aqui dentro deste contexto, então, se for preciso, vai fazer uma terapia, enfim. A ansiedade não deixa ninguém louca. Às vezes a gente tem essa sensação até de despersonalização, de ficar meio perdido e tal, mas fica tranquila, a ansiedade não deixa ninguém louca, você só precisa aprender a gerenciar a sua ansiedade, Luciana. Então, vai lá na live, no YouTube, assiste as lives de gerenciamento de ansiedade, você precisa entender como a ansiedade funciona para você perceber concretamente que a ansiedade não deixa ninguém louco. A Viviane está dizendo que ela está 2 dias sem trabalhar. Reclamava e se cobrava muito tempo. Agora ela agradece e aproveita o tempo para mim, cozinha. Olha que bacana, né? Olha que legal isso.
aquilo, ela está aproveitando esse tempo que ela está sem trabalhar para ela, né? Para fazer coisas que agradem a ela. Então, assim, ela pode até ter uma preocupação que ela está trabalhando menos, mas nesse momento é a realidade. Então, ao invés de ficar se lamentando, aproveita esse tempo. Deixa eu ver aqui. Ontem tive um pesadelo e passei mal o dia todo. Kleber, procura desfocar das imagens do pesadelo, faz, tem algumas técnicas lá nas lives lá no YouTube de mudança de emoção, de pensamento, acho que no IGTV também tem, tá? Pega uma dessas técnicas para mudar o teu humor, tá? Para você sair dessa sensação ruim. Porque o que acontece no pesadelo é que, como o cérebro entende que a gente está vivendo o sonho, a gente tem muitas reações fisiológicas. E aí a gente acorda, né? É como se a gente tivesse vivido de fato a situação, porque o cérebro não sabe que aquilo é um sonho, tá bom? Então faz uma daquelas técnicas para mudar teu humor, tá? Ó, hoje sorrimos eu e a minha neta em bons momentos. É isso aí, tá vendo? Olha que coisa boa. A Rosana está dizendo que em Passos Lentos, que a minha gratidão também é por mim, obrigada, né? Que eu tenho um coração enorme em ajudar, uma simpatia muito linda. Obrigada, Rosana. Isso aqui é uma troca e eu fico muito, muito contente com essa troca, tá? Não, sua filha é linda mesmo. Que bom, Viviane, que eu tenho te ajudado. Fico contente com isso. Isso, Kleber, faz isso, tá? Pega lá, escolhe uma para você mudar essa emoção, porque é isso que eu te falei. Quando a gente sonha, isso é legal todo mundo entender. O cérebro entende que aquilo que a gente está sonhando está acontecendo de fato, tá? E o corpo responde fisiologicamente. Então, por exemplo, a criança sonha que está fazendo xixi, ela faz xixi na cama, né? O adulto sonha que está tendo uma relação sexual, pode ter um orgasmo, né? Você tem um sonho bom, né? Feliz, você acorda com aquela sensação boa, né? Então, tudo isso é muito bom mesmo, tá? Muda o... Eu li aqui uma coisa e me atrapalhei. Mas, assim, então, como a gente sonha, quando a gente tem um sonho ruim, a gente fica com a sensação ruim, então faz uma daquelas técnicas. Conteúdo bom, de graça, obrigada mesmo, tá? Fico feliz que você esteja gostando. Aprende Deus sobre terapia, sobretudo depois que me conheceu. Que bom, Rosana, fico contente. É o que eu falo sempre, né? Aqui eu tenho um limite, né? Até porque existe, né, o Conselho Regional aí, o Federal de Psicologia, que a gente tem que respeitar. Então, eu não posso transgredir as regras, né? Não tem como isso aqui ter um enfoque terapêutico, dentro de uma abordagem terapêutica, é muito mais uma orientação, é um trabalho de orientação mesmo, tá? Através de técnicas, mas que com certeza, se vocês colocarem em prática, vocês vão ter muitos resultados. E aí eu falo, tudo isso que eu falo para vocês eu pratico, tá? Então não é que, bom, quem tem me acompanhado sabe, né? Aquele dia da live do macaco ficou claro, né? Então não é que eu não tenho os meus momentos, eu tenho, né? Eu só não fugi da live porque eu tinha aqui a minha consciência aqui do lado dizendo, não, entra, né? A Rosiane está dizendo que chegou agora do hospital, desde sábado, ela está com crise de bronquite, tomou banho, está grata de ter tomado esse banho, está descansando. Quando ela foi para o hospital, a sensação de que ela ia ter uma crise de ansiedade.
mas ela ficou firme dizendo para ela mesma que aquele pensamento não pertence a ela. Agora abri o Facebook e parei para ouvir você. Gratidão, meu Deus. Olha que lindo isso, né? Então, assim, ela estava no hospital, porque ela está me escrevendo aqui no Face, tá? Ela estava no hospital, teve uma crise de bronquite, teve medo de ter uma crise de ansiedade, e ela começou a trabalhar o pensamento dela, né? Que aqueles pensamentos não iam dominá-la, e aí ela teve uma experiência, que isso que é muito legal, de conseguir, né? Ela controlou a ansiedade dela. E isso vai fortalecendo a gente, é isso que vai dando uma confiança de que a gente é capaz, né, de controlar a ansiedade. Olha que bacana, né? E aí ela está dizendo que agora ela abriu o Facebook e me encontrou aqui, né? Então, gente, nada é por acaso, nada é por acaso, né? Talvez porque assim, existe uma sincronicidade aí no universo, né, que a gente não entende direito, mas talvez tivesse que ser assim mesmo, né? Ela tivesse que passar por essa crise de bronquite para ela ver, por exemplo, que ela é capaz de controlar a ansiedade dela. E, Rosiane, faz o seguinte, assiste essa live desde o começo, tá? Porque tem toda a parte neurofisiológica que eu expliquei, que vai te ajudar a entender como esse processo da gratidão é importante, como ele facilita, como ele ajuda, né, na questão do gerenciamento da ansiedade. Então, não deixa de assistir, não, tá? Depois, eu não sei se eu vou conseguir colocá-la rapidamente, mas entre hoje e amanhã. Não, fica, né? Não, no Face vai ficar. No Face fica agora mesmo. Você já vai poder ver a live. Se você tiver tempo, você já pode assistir, tá? Depois que ela vai para o YouTube. Tá? Então assiste, porque eu acho que assim, vai ser uma experiência legal para você, depois que você passou por tudo isso, aproveitar para entender a parte neurofisiológica aí dessa questão que a gente está falando. Tá? Ó, tem gente aqui que está dizendo que vai assistir de novo. Gente, olha, estão faltando aqui 4 minutinhos, né? Daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque o Instagram, ele derruba a gente, né? Ele não pede licença, ele não avisa, olha, né? Para de falar. E eu falo pra caramba. A net hoje estava ruim, né? Não sei se era o meu sinal aqui, gente, porque muita gente reclamou, né? Tá bom? Então, vamos nos despedindo. Deus abençoe a todos nós, né? Fico muito feliz. Isso, assiste desde o início depois. Gosto muito da companhia de vocês aqui, toda quinta-feira, fico muito contente. Boa noite aí para todo mundo, que vocês tenham uma noite gostosa. Aproveitem hoje, já façam esse exercício da gratidão que eu ensinei, né? Escreve lá, para e pensa, né? Para vocês agradecerem, lê amanhã, né? Olha, olha quanta coisa boa, né? Gratidão, gratidão, olha aí, né? Todo mundo aqui está fazendo essa troca, né? E gratidão pela colaboração de todos vocês, né? Pela troca que vocês fazem, por vocês estarem formando uma comunidade muito bacana, né? Porque tem muita gente que está sempre aqui, né? Eu sei que tem gente que gostaria de estar aqui, mas não pôde. Aonde? Flávio acompanhou a live toda. Eu não estou vendo. Que Flávio, Flávio? da tia Sandrinha. Oi, Flávio. Você ficou por aqui? Que bom, Flávio. Manda um beijo para a Sandrinha, um beijo para as meninas. Boa noite, Hamilton.
Que bom que você ficou aqui. Quando você vier para captar, me chama. Tá? É isso, gente. Então vamos nos despedindo. Um beijo grande para todo mundo. Tá bom? Boa noite.